Olá, oitavo ano. Aqui, professor Humberto, de Matemática 1 e 2. Nesse momento, eu vou dar uma aula para vocês aqui de Matemática 1, tá certo? Sobre alguns conteúdos que nós vimos aí já em sala de aula. Vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos vistos aí por vocês. Mas, antes da gente ver esses conteúdos, eu quero deixar um recadozinho aqui para vocês. Né? Nós vivemos um momento aí de pandemia, onde as nossas aulas foram suspensas, aulas presenciais, e nós estamos aqui tendo videoaulas, né? Então, nós esperamos que vocês acompanhem aí na plataforma todas as aulas, não percam nenhuma das aulas, tirem um tempo de vocês para assistir, para depois tirar dúvidas aí entre os colegas, né, via WhatsApp, que eu sei que vocês se comunicam demais, tá certo? E logo após nós vamos estar aí resolvendo um TD com algumas questões sobre o conteúdo que eu vou passar aqui, vou revisar com vocês, tá? Mas, de antemão, eu quero deixar aí um recado para vocês. Não façam o vírus circular, proteja quem você ama. Se puder, fiquem em casa. Né? A única maneira, por enquanto, que a gente pode se proteger de contaminação desse vírus é o isolamento social. A gente tem que se isolar socialmente. É claro que quem tem suas responsabilidades aí, quem tem que realmente ir trabalhar, quem necessita, né? Tem que ir, mas o ideal é que a gente fique em casa, tá bom? Assim a gente previne que nós e quem está ao nosso redor venha se contaminar com esse vírus. Vamos se cuidar, tá certo? Vocês lembram que eu trabalhei com vocês em sala de aula um conteúdo chamado de notação científica, né? Para que é que serve a notação científica? Geralmente, nas ciências da natureza, se trabalha com números de ordem muito grande ou então muito pequenos, tá certo? E é inviável fazer as operações que a gente faz em sala de aula, adicionar, multiplicar, dividir, com os números nessa forma. Então, o que nós vamos fazer é compactar esses números, representar esses números de uma maneira mais compacta, para que a gente possa fazer manuseio desses números, possa operacionar com esses números, tá certo? Antes de ir direto para a notação científica, vamos relembrar um pouquinho aqui das bases de 10, porque faz parte também da notação científica a utilização da base de 10. Tá? Vou colocar aí um quadro com algumas bases de 10 para a gente relembrar. Eu coloquei bases de 10 com expoente positivo e coloquei algumas bases de 10 com expoente negativo. A base de 10 com expoente positivo, ela vai originar números inteiros. A base de 10 com expoente negativo, ela vai originar números decimais. Tá bom? Então, a primeira informação importante que a gente tem aí é a diferenciação do expoente. Primeiro, o expoente base 10 elevado a 0, que é 1, qualquer base elevada a 0 é 1. 10 elevado a 1, que é o próprio 10. 10 elevado a 2 ao quadrado, que vale 100. 10 elevado ao cubo, que vale 1000, e daí por diante. O importante daqui é a gente observar que quando a base é 10, o número de zeros da resposta corresponde exatamente ao expoente. Por exemplo, 10 elevado à quinta é o 1 acrescido de 5 zeros. Essas observações são importantes para que a gente possa fazer alguns cálculos aí depois dentro da notação científica. Quando o expoente é negativo, aí eu vou gerar um número decimal. 10 elevado a menos 1, 1 décimo. Lembra que uma casa decimal após a vírgula, a gente faz a leitura como décimo. Tá? 10 elevado a menos 2, um centésimo, duas casas decimais depois da vírgula. 10 elevado a menos 3, um milésimo.
3 casas decimais após a vírgula. 10 elevado a menos 4, 1/10 de milésimo, porque já são 4 casas decimais após a vírgula, e daí por diante. O importante daqui é a gente observar o seguinte: quando o expoente é negativo, o número de casas decimais que eu tenho após a vírgula corresponde exatamente ao algarismo que eu tenho aqui, sem o sinal, no caso, né? 10 elevado a menos 4 são 4 casas decimais após a vírgula, contando com 1. Tá bom? Também a outra observação importante que a gente tem a fazer aí sobre as bases de 10. O número estará em notação científica quando ele estiver escrito nesse formatozinho aqui, nessa forma. N vezes 10 elevado a y. Tá? Quem é N e quem é Y? O N é o número que vai multiplicar a base de 10. Nós chamamos esse N de coeficiente. Tem uma observação aqui importantíssima sobre o coeficiente, que é a seguinte: ele tem que se encontrar entre 1 e 10. Ele nem pode ser menor do que 1 e nem pode ser maior do que 10. E esse Y representa o expoente. Como eu já falei para vocês, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se for negativo, gera um número decimal. Se for positivo, gera um número inteiro. Tá? Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos trabalhar isso na prática. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Bem rápido, né, pessoal? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada 1 segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Tá? Se a gente for trabalhar alguns cálculos com esse número, já se torna um pouco fadigado, porque a gente tem muitos algarismos aí, né? Nós temos 6 algarismos, 300 mil, tá bom? Então, o que nós vamos fazer com esse número é passá-lo para a forma de notação científica. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, observem a quantidade de zeros. Eu tenho aqui 5 zeros. Eu falei para vocês lá na base de 10, que esses 5 zeros é o 10 elevado à quinta potência. E o nosso coeficiente vai ser exatamente o número 3. Tá bom? Então, nós temos aqui 3 vezes 100 mil, que é a mesma coisa que 300 mil. E 100 mil é 10 elevado à quinta, porque são exatamente 5 zeros aí que compõem o nosso número. Então, esse valor em base de 10 é 3 vezes 10 elevado à quinta. Tá bom? Não esqueça que esse 5 se refere àquela quantidade de zeros que nós temos ali, ou no caso referente ao 100 mil. E esse número está em notação científica porque o coeficiente se encontra entre 1 e 10, que nesse caso é o nosso número 3. Tá? Moleza, né? Esse primeiro exemplo foi bem fácil. A quantidade de segundos que existe em um ano. Vocês que reclamam aí que não tem tempo, né? Nem de entregar as atividades quando a gente passa, mas dá uma olhadinha aqui. Um ano possui 31 milhões 536 mil segundos. Tá certo? Possui exatamente todo esse tempo aí. 31 milhões 536 mil segundos. Se eu for colocar esse número na forma de notação científica, eu posso ter o seguinte. Como eu tenho 3 zeros ali no final, eu tenho 31.536 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Isso aqui representa aquele número? Representa, é uma representação. Mas essa representação não está em notação científica. Tá certo? Por que essa representação não está em notação científica? Porque o nosso coeficiente é um pouco maior do que 10, né? 31.536. Tá?
Então, esse número aqui não pode ser maior do que 10. Então, apesar de representar a mesma coisa, mas não se encontra em notação científica. Então, qual é o artifício que nós vamos utilizar aqui, para a gente não ter muito trabalho, para transformar esse número em notação científica, tá? A dica que eu dou para vocês, que eu dei em sala de aula, mas eu vou repetir agora para vocês, é a seguinte. Para transformar todo esse valor aqui em um número que fica entre 1 e 10, eu vou colocar uma vírgulazinha aqui depois do 3. Porque quando eu faço isso, esse número se torna 3,1536. Esse 3,1536, ele se encontra entre 1 e 10. Tá? Mas o nosso expoente não vai ter mais 3. Porque além desses 3 zeros, eu tenho aqui mais 4 casas decimais que ficam após a vírgula. Tá bom? Então, a notação científica correta desse número, sem precisar a gente sofrer muito, tá bom? 3,1530, 1536, vezes 10 elevado à sétima potência. Por que a sétima potência? Porque nesse caso eu estou contando todas as casas decimais que se encontram após a vírgula. Certo? Essa é uma dica que eu deixo aí para vocês, para a gente colocar esse número em notação científica. Tá bom? E eu coloquei aqui também mais 2 exemplos com base de 10 com expoente negativo. Né? São valores bem pequenos. Por exemplo, a duração de uma piscada. Os meninos aí que gostam de paquerar as meninas, daquela piscadinha de olho e tal, né? Já é uma piscada mais demorada. Mas essa piscada aqui é uma piscada comum. Aquela piscada que a gente faz e nem nota, né, que aconteceu. Ela ocorre no período de 0,2 segundos, ou seja, 2 décimos de segundos. Certo? Também é bem rápida, né? Como eu coloco esse número na forma de notação científica, tá? O nosso coeficiente aqui será o 2, certo? Sempre multiplicando uma base de 10. E como eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula, décimos, então nossa base de 10 tem um expoente menos 1. Quando o nosso número for decimal, o expoente da base de 10 será negativo, certo? Então, esse número aí, na forma de notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. Tá certo? E nosso coeficiente aqui está entre 1 e 10, então está correto. Tá? E eu coloquei aqui esse pequeno número, tá certo? Que representa a massa de um próton. Lembra que toda substância ela é constituída de alguns elementos básicos, né? Que nesse caso é o próton, elétron e nêutron, mas a nível atômico. A gente só consegue observar isso aqui com microscópios atômicos que a gente não acha assim tão fácil. Tá certo? E aí eu tenho algo que eu nem consigo observar só através do microscópio atômico, tá bom? A massa disso, então, deve ser algo extremamente pequeno. E é exatamente esse pequeno número aí que eu estou mostrando para vocês, tá? 0, eu tenho aí, contando junto com vocês, ajudando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zeros. E após isso, 167. Né? De cara, a gente já observa que o nosso coeficiente não vai dar certo. Eu tenho aí 167. Então, qual é o artifício que a gente vai colocar? Uma vírgula entre 1 e 6, para que isso se torne 1 inteiro e 67 centésimos, que fica exatamente entre 1 e 10. Tá certo? Lembrando que como o nosso número é decimal, o nosso expoente vai ser negativo. Então, o coeficiente
Se eu fosse escrever esse número, representar de maneira que não seja notação científica, eu teria 167 vezes 10 elevado a menos 29. Menos 29 por quê, professor? Porque são 26 zeros, mais esses três últimos aqui, né? Então, 167 vezes 10 elevado a menos 29. Mas esse valor não se encontra em notação científica devido ao coeficiente. Então, para a gente não precisar fazer algumas operações aí com as bases de 10, a dica que eu dou é, coloca uma vírgula aqui, o nosso coeficiente será 1,67, e aí, no caso, eu vou contar os 26 zeros, mais essa casa decimal aqui, mais 1, tá bom? Então, esse valor em notação científica, 1,77, que agora se encontra entre 1 e 10, vezes 10 elevado a menos 27. Agora sim, esse valor se encontra em notação científica. Tá? No material que eu vou mandar para vocês, que vocês vão receber, vão resolver, vocês vão observar que tem algumas dessas transformações aqui para fazer. E a nossa aula vai ser exatamente em relação a essas questões. Tá? Relembrar vocês também aqui o conceito da raiz quadrada exata de um número, que também nós vimos antes de chegar aí a pandemia, da gente ter saído da escola, né? Conceito de raiz quadrada exata. Depois nós falaremos um pouco mais sobre as raízes não exatas, aproximadas e números irracionais, tá certo? Antes da gente falar em raiz quadrada exata, deixa eu mostrar para vocês uma tabela aqui dos números chamados de números quadrados perfeitos, tá certo? Eu coloquei aqui a tabela com alguns valores, que eu chamei aqui de x, peguei esses valores e elevei ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Todos esses resultados aqui, dos valores que foram elevados ao quadrado, são exatamente chamados de números quadrados perfeitos, né? Por exemplo, 45 ao quadrado, 2025. 68 ao quadrado, 4.624. Todos aqueles valores lá também são quadrados perfeitos. Por que eu coloquei esses números quadrados perfeitos aqui para vocês observarem? Porque os números quadrados perfeitos, todos eles possuem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 16 é um número que é elevado ao quadrado de 16, nesse caso, o 4. Né? Raiz quadrada de 1024, 32, porque 32 ao quadrado, 32 vezes 32, dá 1024. Então, isso aqui é para ajudar vocês com um pouco do conceito da raiz quadrada. Tá bom? Então, com relação à raiz, o número que fica aqui é chamado de índice. Na raiz quadrada, esse índice é 2, mas ele não aparece. Ele fica subtendido. Logo após, nós falaremos também de outras raízes, como raiz cúbica, quarta, quinta, são outros assuntos aí para vir por diante. Esse símbolozinho é chamado de radical, tá certo? O número a qual nós vamos determinar a raiz é o chamado radicando, e o resultado é exatamente a raiz, tá bom? Então, a raiz quadrada de x, por exemplo, vai ser y. Se eu pegar y elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo, e o resultado foi igual a x. Essa é a definição que nós temos aí de raiz quadrada dentro dos números naturais. Tá bom? Existe aí duas técnicas que a gente pode utilizar para determinar a raiz quadrada de um número. Tá? Nós temos uma técnica chamada de decomposição, tá bom? Que vocês não gostam muito de fazer porque dá um pouquinho de trabalho.
Pegar um número grande e decompor exige aí um pouquinho de trabalho, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 144. Se eu pegar o 144 e decompor em fatores primos, eu vou ter o seguinte: 144 por 2, 72. 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2 dá 9. O 9 é divisível por 3, que dá 3. E o 3 é divisível por 3, que dá 1. Tá? Quando a raiz quadrada é exata, nós podemos agrupar todos esses números primos aqui de 2 em 2. A gente conhece quando o número quadrado é perfeito, quando isso acontece. Eu posso agrupar esses fatores de 2 em 2. Por exemplo, aqui eu tenho 2 ao quadrado, o 2 se multiplicando duas vezes. Tenho de novo 2 ao quadrado. E nós temos também o 3 elevado ao quadrado. Então, observe que todos os expoentes são expoentes pares. Isso é característica de um número quadrado perfeito. Tá bom? Por que eu agrupei de 2 em 2? Porque eu não agrupei logo com os 4, 2 de uma vez só, né? Poderia ter feito. Mas eu fiz isso aqui para mostrar para vocês o seguinte. Quando o expoente é 2, a gente pode anular, a gente pode cancelar esse expoente como radical. Exatamente porque o expoente é 2 e o índice também é 2. É uma das propriedades da radicação que nós vamos estudar depois. Tá? Então, aqui, cancelando o expoente com o índice, vai sobrar só a base 2. Fazendo a mesma coisa aqui, também só vai sobrar a base 2. E fazendo aqui o cancelamento também, vai sobrar a base 3. Então, eu vou ter a multiplicação 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Lembrando que quando eu cancelo o expoente com o índice, esse radical some. Certo? Então, a raiz quadrada de 144 vale 12. E nós temos também um outro método, tá? Que eu costumo chamar de método da dedução. É quem gosta mais de raciocinar um pouco mais e trabalhar menos. Tá certo? Aqui é para quem gosta de pensar um pouquinho mais. Tá? A raiz quadrada de 1024. Se eu fizer a decomposição do 1024, eu vou achar uma decomposição bem bacana, uma decomposição bem grande. Então, como é que eu posso determinar a raiz quadrada desse número sem utilizar a decomposição? Eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu observo o algarismo das unidades do meu número. O algarismo das unidades vale 4. Então, eu vou aqui deduzir qual é o número natural que, multiplicado por ele mesmo, dá 4, ou termine em 4 o resultado da multiplicação. Tá? Professor, 2 vezes 2 é 4. Mas também tem um número que, multiplicado por ele mesmo, entre 1 e 10, que termina em 4. Que número é esse? O número 8. Porque 8 vezes 8 é 64. 64 termina em 4. Tá? Então, nós temos aqui duas possíveis unidades para a minha resposta. A minha resposta ou termina em 2, ou termina em 8. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no algarismo da unidade de milhares. Nós temos aí 1024. Tá bom? Vamos fazer de novo aqui mais uma dedução para a gente descobrir agora o algarismo da dezena. 10 vezes 10 é 100. É pouco para o número que eu tenho aqui, eu tenho 1000 e tantos. 20 vezes 20, 400. Ainda é pouco. 30 vezes 30, 900. Chegou perto, porque eu tenho aqui 1024. E 40 vezes 40 dá 1600. Passou demais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa resposta se encontra entre 30 e 40, porque 30 vezes 30 é 900, 40 vezes 40 é 1.600. Um valor é menor e o outro valor é maior. Tá? Então, se está entre 30 e 40, a nossa resposta ou é 32 ou é 38.
Como é que a gente vai determinar exatamente o valor dessa resposta, professor? Uma das maneiras é você pegar esses dois números e elevar ao quadrado. Por exemplo, pega o 32 e multiplica por ele mesmo. Pega o 38 e multiplica por ele mesmo. E observa qual é o valor que vai dar 1024. Mas a gente pode deduzir isso também. De que maneira? 30 vezes 30 é 900. Está próximo de 1000. 40 vezes 40, 1.600. Está muito distante de 1000. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a nossa resposta está mais próxima de 30 do que de 40, porque 40 vezes 40 já é 1.600. Se a nossa resposta está mais próxima de 30 do que de 40, então o número ali, que vai ser a nossa raiz quadrada de 1024, é o 32. Tá? Então, observe que a gente pode deduzir o valor da raiz quadrada exata de um número, tá certo? Sem precisar fazer também a decomposição. É uma questão de treino, né? Quem aí tem uma multiplicação afiada pode resolver sem muito problema. Tá bom? Resposta da nossa raiz quadrada exata, 32. Tá bom, turma? Então, eu quero deixar aqui um abraço para vocês. Acompanhem as nossas aulas. Eu sei que vocês estão com saudade de estar aqui na escola, né? Todo dia, junto um do outro, tá bom? Mas esse é o momento da gente se resguardar, é o momento da gente estar em casa, acompanhando as nossas videoaulas, tirando as dúvidas aí, usando as redes sociais, tá certo? Usando também a nossa plataforma, tá bom? Não esqueça de acompanhar a atividade, as videoaulas, manda um recadinho lá pro pessoal, tá certo? Tem um espaçozinho de mensagem bacana para vocês. E até a nossa próxima aula.